Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Amir Somoge, eu sou sócio-diretor da Esportes Velho Marketing Esportivo. Estou aqui por uma grande novidade. Nós vamos ter a oportunidade hoje de bater um papo com os dois últimos vice-presidentes financeiros do Flamengo, Cláudio Prakovnik e Valim Vasconcelos. A ideia é a gente poder destrinchar um pouco os números recentes publicados pelo Flamengo, né, os dados de 2019, essas receitas recordes, os números super sólidos, e também fazer a grande pergunta: será que o Flamengo ficou grande demais para o futebol brasileiro atual? Então, a ideia nesse momento é poder que o Cláudio e o Valim possam se apresentar. Cláudio, obrigado pela presença. Valim, obrigado pela presença. Eu queria que vocês pudessem falar rapidamente sobre um pouco sobre vocês, o trabalho que vocês realizaram, e depois começamos esse bate-papo. Muito obrigado. Maravilha. Começando aqui, Amir, obrigado pelo convite. Valim é um irmão, é sempre bom estar com ele. Companheiro de luta lá dentro do Flamengo há muito tempo. Sempre tivemos lado a lado e assim continuamos. Bom, eu sou CEO da Genial Investimentos, fui vice-presidente de finanças do clube. Antes fui vice-presidente de administração, vice-presidente do Flagávia, vice-presidente de TI, vice-presidente de um montão de coisa. Já tinha sido lá atrás na gestão do Hélio Ferraz, também vice-presidente de marketing. Em suma, estou sempre por dentro do clube, sou conselheiro. Hoje em dia sou presidente da Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo. E tive esse prazer de, em determinado momento, junto com o Valim e outros amigos, ter começado um processo de reformulação, de reestruturação do clube para que o clube atingisse o ponto que chegou até agora. Eu não fiz nada disso sozinho, isso é a soma de muita gente brilhante que trabalhou pelo clube, se dedicou, eu, o Valim, mas um montão de outros companheiros, teria que citar o nome de todos aqui, sem contar os conselheiros, a torcida, porque o processo que a gente ultrapassou foi um processo difícil, árido, com riscos, O Valim, então, que foi vice de futebol, sofreu o diabo ali. Foi difícil, todo mundo teve que ter paciência, todo mundo teve que ter resiliência, todo mundo teve que sofrer, todo mundo teve que saber separar o lado emocional do lado racional, do lado profissional. A gente chegou, ainda temos muitos desafios, agora ainda mais acentuados pelo momento que o mundo está vivendo, mas o Flamengo definitivamente, como diz o filósofo Bruno Henrique, está em outro patamar, Valim? Amir, obrigado pelo convite. Cláudio, é sempre um prazer estar com você. É um cara genial. Sim, eu sou economista, trabalhei minha vida sempre no mercado financeiro. Em 2012, a gente juntou essa turma aí que o Flamengo estava assim, numa situação pré-falimentar. Se fosse uma empresa, tinha quebrado já. E a gente juntou algumas boas cabeças, vou dizer que minha cabeça é brilhante por causa da careca, mas excelentes pessoas que enfim, entendiam que o Flamengo tinha solução, E muita gente chamava a gente de maluco, vocês são malucos, aquilo não tem solução, e a gente falava, um clube que tem uma torcida do tamanho do Flamengo não tem solução, é só você botar a gente lá com credibilidade, que a gente consegue levantar o clube. Óbvio que tem muita paciência, e isso que o Cláudio falou, quer dizer, foi um grupo, não foi uma pessoa nem duas, E nas horas difíceis, principalmente em 2013, 2014, um levantava o outro, como um estava assim, não vamos conseguir, eu falei, vamos manter essa linha, e acho que o mais importante foi isso, quer dizer, manter um planejamento, seguir um planejamento desde o início e não sair 1 milímetro daquele planejamento. O Cláudio viveu a área financeira numa época não tão boa quanto eu vivi ano passado, e a gente conversava, o Cláudio toda hora fala, olha, aqui no financeiro e orçamento não sai uma linha, E isso foi fundamental para que o Flamengo chegasse à posição que ele está hoje, e mais ainda, preparado para enfrentar esse mundo maluco que a gente está vivendo hoje. Óbvio que vai sofrer, mas está muito bem preparado e vai conseguir sair maior ainda dessa confusão toda que a gente está vivendo. Muito legal, obrigado. Então, para a gente começar, eu acho que um dos pontos fundamentais é a gente poder falar um pouco desses números, para quem está nos assistindo ter uma noção exata quem é o Flamengo de hoje, Como que o Flamengo chegou até lá? Nós estamos com os dois artífices dessa realidade, começando pelo Cláudio e depois continuando com o Valim. Então, acho que o primeiro ponto é a receita de 2019 é a maior da história do futebol de todas as Américas, 950 milhões de reais,
sendo 651 milhões sem considerar as transferências de jogadores. Nós estamos falando que o Flamengo é disparado hoje o maior clube fora da Europa. E entre os clubes europeus, ele já está num patamar de competitividade. Claro que hoje a taxa de câmbio dificulta um pouco essas comparações, mas se a gente analisar pelo poder de compra dos 950 milhões que hoje o Flamengo gera, ele é uma potência muito mais do que uma potência simplesmente brasileira. Então, alguns dados que eu acho super importante, a gente tentar destrinchar um pouco essas receitas. Estamos falando dos 950 milhões, são 300 milhões em transferências, o maior valor que um clube já registrou na história do Brasil, 209 milhões em televisão, 175 milhões em estádio, sendo impressionante 113 milhões de bilheteria, 62 milhões em sócio-torcedor, 121 milhões entre digital e premiações, que é um ponto importante, que o clube foi muito bem, melhor ano da sua história, 79 milhões em patrocínios, 51 milhões o clube social, 14 milhões de licenciamento. E aí, pensando um pouco em outros dados financeiros, para não ficarmos reféns apenas das receitas, despesas operacionais de 666 milhões, custo com futebol de 618 milhões, 65% do faturamento total, só para exemplificar, em 2012 era 78%, uma folha hoje de 318 milhões de reais, superávites de 62 milhões, e em 6 anos, eu acho que é o mais importante, um superávit acumulado de 615 milhões de reais. Patrimônio líquido histórico, né, quem acompanha como eu há mais de 20 anos os números do clube, patrimônio líquido de 128 milhões. Quando eu comecei a analisar as finanças do Flamengo, ele tinha um passivo a descoberto de praticamente 350 milhões. A gente pode falar um pouco sobre isso. Uma dívida líquida de 450 milhões, só para ter uma ideia, o que isso significa, uma relação, né, dívida-receita, que eu uso como referência, de 0,47, quando essa relação era de 3,79 em 2012 e ainda altos 1,65 em 2015. Quer dizer, então mostra uma solidez financeira impressionante. E para fechar essa análise de dados, eu não queria deixar de explicar também o que representa, né, para o futebol brasileiro um clube vender 300 milhões de reais em venda de jogadores. Isso é um recorde impressionante e mostra, nessa análise que eu fiz, que isso é de agora. Quer dizer, entre 2003 e 2013, já considerada a inflação do período, o Flamengo vendeu 181 milhões de reais em atletas. E entre 2017 e 2019, vendeu 548 milhões, quer dizer, um total de 823 milhões, sendo que 67% nos últimos 3 exercícios. Algumas das vendas mais impressionantes: Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, Lucas Paquetá, 35 milhões de euros, Reiner, 30 milhões, Léo Duarte, 10 milhões e Jean Lucas, 8 milhões. Então, essa é a ideia que eu queria dividir com vocês. Eu queria que tanto o Cláudio quanto você, Valim, contasse para a gente das dificuldades. Quando o Flamengo, por exemplo, gastava 130, 140, 150 milhões por ano, clubes como Corinthians, São Paulo, mesmo Palmeiras gastando 300 milhões, quer dizer, clubes sendo campeões e o Flamengo tendo que trabalhar, né, com orçamento enxuto para organizar as finanças, a torcida pressionando que queria títulos, e os títulos vieram depois, mas foi um momento de reconstrução. Então eu queria ouvir tanto do Cláudio como do Valim, como foi segurar o orçamento na ordem aí de uns 150 milhões, quando os seus rivais estavam gastando mais de 300 milhões por ano. Difícil. Essa é a resposta. É engraçado, né? Porque isso começa. Na verdade, o Flamengo passou por ciclos, né? Dá para dividir em 3. Curiosamente, o primeiro ciclo, que é o ciclo da sobrevivência, né? O vice-presidente de finanças iniciado, o Toches, que voltou agora a ser o novo vice de finanças, né? Também um companheiro nosso. O primeiro momento do clube era um problema. Nosso problema era se reunir para dizer como é que a gente, né, pagava as refeições do dia seguinte. A gente não tinha dinheiro para nada, não tinha crédito, não tinha nada. O clube, que é gigantesco, que é muito maior do que a soma de todos nós, na época, no que se refere ao mercado creditício, ele é muito menor que cada um de nós individualmente. Cada um de nós individualmente, mais crédito que o clube. Então a gente não conseguia parcelar nada, alongar perfil de nada. Então, assim, era o oxigênio assim, direto na face, tentando respirar e não sabendo se abrir no dia seguinte o clube. Essa é a verdade. Mas isso só era verdade porque a gente tinha visão de perspectiva, dizendo, olha, que clube a gente quer no futuro. Se a gente quer um clube que fique sempre à margem aqui sobrevivendo pelo governo, de subsídios, um clube que não seja um clube cidadão, seja um clube ético, um clube que esteja disposto a ganhar um título, depois ficar caindo de divisão, passar 3 anos na segunda divisão, voltar a ganhar outro título, tudo bem, você conseguiria empurrar o clube pela frente, mas se você quiser
se atentar ao princípio da realidade, você tinha que começar hoje sabendo onde você queria chegar no futuro. Então, o meu ponto é que o mais importante disso tudo foi planejamento. Então, a gente organizou o clube para ter uma etapa de sobrevivência, depois uma etapa de manutenção, mais ou menos a etapa onde eu entrei aqui, e como finanças, e depois, quer dizer, uma etapa onde o Flamengo tinha que passar a investir mais, efetivamente. Começou lá no final da gestão minha, mas muito importante depois da presença do Valim, que conseguiu, ele vai poder falar aí sobre a questão até da redução das taxas de crédito e tudo mais, e efetivamente da capacidade de investir com responsabilidade. Quando você não tem dinheiro para investir, é fácil, você simplesmente não investe. Você tem que cuidar do custo da sobrevivência. Quando você passou o período intermediário onde a gente estava, a gente tinha que segurar o caixa ali e, efetivamente, contando, a gente tinha um dinheiro limitado para investimento e o grande desafio nosso emocional era não ceder às tentações de curto prazo. E depois você tem um outro problema, que é um bom problema, mas é um problema que você tem caixa. Como investir e manter-se com responsabilidade, né? Como fazer isso de maneira responsável e pensando que o crescimento não pode parar. E eu acho que isso, o Flamengo tem que ser dividido nessas 3 etapas. Né? Não é assim que você pensa, Valim? Enfim, a gente teve vários desafios, né? Acho que talvez o maior desafio foi a questão dos impostos, né? Que todo o nosso dinheiro no banco era bloqueado, então a gente não conseguia pagar salário, nada. Foi realmente uma época assim muito difícil, né? Muito difícil e assim a credibilidade e a reputação das pessoas que entraram no clube nessa época, eu, Cláudio e todos os outros, e isso aqui ajudou muito a você obter crédito, a fazer renegociação com um fornecedor, com um jogador, com um banco, e dizer o seguinte, olha, dessa maneira eu consigo pagar. E a gente conseguiu pagar todas as renegociações do jeito que a gente combinou, né? Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei lá no CT para falar com jogadores com 6 meses ou 3 meses de direito de imagem, salário atrasado, fala daqui para frente não vamos atrasar mais nenhum dia. Ficaram todo mundo me olhando e falaram, deve ser mais um desse que vem e conta história e não vai fazer, ficar cumprindo. A gente nunca atrasou um salário desde janeiro de 2013. Certo? E toda a renegociação foi feita. Então, a credibilidade das pessoas, o que você falar, você vai ter que cumprir. Se você fizer isso, você vai aos poucos obtendo de novo, de volta a credibilidade, e aí sim vai conseguir renegociar, vai comprar parcelado. O Cláudio comprou muito jogador aí no cartão de débito, que ele falava, mas só comprou no cartão de débito porque falou, olha, a gente vai pagar. Né? Então, foram, como o Cláudio falou, 3 períodos, um de sobrevivência, um de manutenção e agora um de investimento para a gente poder efetivamente crescer, né? Agora, crescer investindo direito, investindo bem e sem desperdiçar dinheiro. Quer dizer, não quer dizer que o Flamengo está numa situação confortável e vai poder fazer o que quer, gastar como quiser. Essa talvez seja também uma fase difícil, tão difícil quanto você não ter dinheiro e ter que arrumar. Olha, vamos investir esse dinheiro de uma maneira correta, que vai trazer retorno, etc, etc e tal. É difícil também, né? Mas, enfim, os resultados vieram, a paciência da torcida foi enorme, né? A gente conseguiu, mas eles viram, e o que o Cláudio falou, o planejamento foi mantido. Eu vejo alguns clubes que estão tentando fazer isso, mas no primeiro suspiro, no primeiro sufoco, para tudo, contrata, larga, e aí a diferença que você falou, Amir, no início, né? Vários clubes investiram irresponsavelmente. O Flamengo teve um planejamento, seguiu a risca esse planejamento e valeu a pena. Faz muito tempo, né? 6 anos, mas o Cláudio falou, a gente ganhava um campeonato, 10 anos sem ganhar, mais 10 anos sem ganhar. É consistente, eu tenho certeza que agora é só alegria. Muito legal. Antes de a gente entrar nos números atuais e futuras perspectivas, eu queria voltar a esse ponto, que eu acho que é um ponto que marcou o futebol brasileiro, que foi a paciência da torcida. Nós estamos falando do maior clube das Américas em termos de torcida, um dos maiores clubes do mundo em termos de repercussão, e que nós sabemos que esses clubes têm muita dificuldade de apaziguar a torcida no momento em que tem que pagar a conta, não dá para ser campeão, seguir o planejamento, com uma perspectiva que com certeza vocês já sabiam que nós íamos chegar a esse ponto. Nós, de fora, talvez não chegássemos tão bem.
Eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês trabalharam. Muitos torcedores não entendem de finanças. Para eles, o importante é o clube ser campeão, não importa se está endividado, se o patrimônio líquido é negativo, se o clube não tem acesso a crédito. Quer dizer, nós sabemos que o torcedor é um ser apaixonado e é normal que isso aconteça. Então, como esse papo é um papo técnico, tentando entender, né, o que aconteceu nesse período tão importante para a história, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro, né? Quando o maior clube do Brasil muda de patamar, isso deveria acontecer com o futebol brasileiro, né, como reflexo. Então, eu queria ouvir de vocês, antes da gente entrar nos números, como vocês conseguiram acalmar a torcida, se é que isso é o termo, ou neutralizar um pouco a pressão para poder continuar trabalhando da forma que vocês decidiram. Bom, Mia, isso aí, para mim, são 2 pontos, são 2 itens relevantes. Um é empatia, o outro é firmeza de propósito. Empatia por quê? Porque eu sou torcedor, o Valim também. E, sinceramente, como a gente já teve essa discussão ideológica nas redes, ninguém é mais torcedor que ninguém. Eu não sou menos torcedor que ninguém e não sou mais torcedor que ninguém. Eu sou apaixonado pelo clube. Quer dizer, e além de ser torcedor, eu estava dedicando meu tempo, assim como o Valinho e os outros companheiros, né? Tempo, que é dinheiro, né? E colocando nossa pele em risco ali. Então, assim, a gente está dando uma prova de que a gente ama o clube. A gente sempre deixou isso muito claro. Como nenhum de nós tinha interesse em fazer disso uma plataforma para qualquer coisa, a gente tinha uma firmeza de propósito. A gente está lá para ajudar. A gente quer o Flamengo campeão? Quer. A gente está lá porque a gente ama o Flamengo, ama, tanto quanto todos os demais. Não queremos nada do Flamengo, sempre foi o nosso lema. Então, quando você tem essa firmeza de propósito e essa empatia, porque você é tão torcedor quanto os outros, as coisas ficam mais fáceis. Pelo menos para você, né, se sentir tranquilo e ter paz de espírito. Não era fácil. Em determinado momento, a gente ficava lá no vendo o jogo, a torcida correndo na direção da gente, pessoas xingando, tinha que chegar lá, o segurança colocava a gente no carro. Valinho, então, meu Deus, foi vice de futebol. Agora, a gente sabia o que a gente queria. A gente não queria nada do clube. Então, você, quando alguém te pergunta uma coisa, você olha no olho e fala com firmeza de propósito. Em determinados momentos de crise, conselheiros me ligavam, pelo amor de Deus, libera dinheiro para a gente trazer fulano de tal, tem que fazer isso, senão a gente vai cair. Eu falei, olha, você acha que eu estou desesperado se a gente cair? Vai ser um dia negro na minha vida, horrível, péssimo. Eu vou me sentir muito mal. Mas vai acontecer se tiver que acontecer, mas nós não vamos sair do planejamento, porque eu não estou fazendo isso por mim. Quando você dá essa prova de sacrifício e mostra que você ama tanto quanto os demais, eu acho que fica mais fácil e coerente seu discurso, né? Isso. Eu acho que o Cláudio resumiu bem, né? Todo o sacrifício que foi feito, e foi bastante, né? Nossas vidas pessoais foram bastante afetadas, a minha, então, vocês nem podem imaginar. Mas, assim, a maior certeza de toda era o seguinte: nós vamos, com esse planejamento, com esse caminho, a gente vai ser bem sucedido. É uma questão de tempo. E, obviamente, pelo estrago que estava o clube, né, você mencionou 350, não era mais, é 430 o patrimônio negativo, viu, amigo? Eu peguei aqui. Então, assim, é questão de tempo. E pelo tamanho e estrago que o clube estava, ia demorar um tempo, não tinha jeito. Mas ou a gente faz o que a gente acredita, ou é melhor não fazer. Então, assim, tomamos muita porrada, mas a gente manteve firme, né? Isso que o Cláudio falou é verdade. Vamos parar de pagar imposto, contratar jogador, porque a gente vai cair. Não vamos contratar jogador sem ter dinheiro. O planejamento é esse e vamos até o final. E mostrou-se que isso se faz em qualquer empresa, né? Quem tem experiência de reestruturação de empresa, etc. Óbvio que é diferente. Uma coisa é o futebol, que tem um elemento de paixão, outra empresa que só tem basicamente razão. Mas numa reestruturação, a razão tem que ser 99%. Porque se você botar paixão, vai esculachar todo o seu planejamento. E aí, é aquele jogo que você tem de dados, né? Volta 3 casas. Porra, aí você volta 3 anos, que não são mais 3, que vai ter que recuperar tudo de novo, são mais 6. É um inferno. Então é o seguinte: se é que a gente possa falar, eu posso falar pelo Cláudio, é o seguinte: quem quiser fazer igual, faz o planejamento, agora aguenta firme. Vai demorar um tempo, vai. Mas vai ser bem sucedido. É o que me parece, desculpa, Cláudio, o que me parece, até complementando o que vocês falaram, é que vocês conseguiram implementar no futebol brasileiro, caótico, em crise profunda e eterna, uma gestão empresarial. E isso me parece um marco, né? Uma mudança de paradigma para o nosso futebol. Mesmo que o Corinthians não siga, ou que o São Paulo não siga, o São Paulo vai fechar esse ano, parece, com 180 milhões de prejuízo. Quer dizer, então, não estão seguindo porque não querem, mas hoje nós temos um benchmark, nós temos hoje um exemplo de um clube de massa
que sofre enorme pressão, que sofreu enorme pressão e ainda sofre, por títulos, por resultado, e vocês colocaram em prática uma gestão empresarial. Eu acho que isso vai ficar marcado para sempre na história do futebol brasileiro. É isso, uma gestão empresarial, mas como a gente fazia aquilo por amor, a gente conseguia, de certa forma, conciliar empaticamente o lado emocional. Porque se fossem só empresários e dissessem, bom, não interessa, o Flamengo vai caindo, as pessoas viram que a gente sofria também. Ter essa empatia, essa capacidade de comunicar sua empatia, de entender o sofrimento do outro, que realmente é o seu sofrimento também, ajudou muito na gente a conseguir levar a gestão adiante, e aí a torcida entender, como nós somos torcedores também, e apoiar esse movimento que todo mundo se orgulha hoje em dia. Muito legal. E aí, entrando na realidade atual, acho que isso que a torcida que nos vê hoje quer saber, né? Chegamos aos 950 milhões, é um número realmente superlativo. Eu me recordo de ter falado com o Valim há um tempo atrás, ele falava de como construir esse trabalho para transformar o Flamengo realmente num unicórnio, né, do futebol, e eu acho que esse é o caminho que está sendo utilizado. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre o momento atual. Quer dizer, o Flamengo chega a 950 milhões, tem um custo com futebol de mais de 600 milhões, quando na média um clube grande do Brasil gasta 300, 350. Quer dizer, a pergunta que eu queria deixar aqui para a gente poder encaminhar para o final já com essa perspectiva é: o Flamengo cresceu demais para o patamar do futebol brasileiro? E dois, o que fazer para que os outros clubes não fiquem tão para trás? Porque para o Flamengo é ruim eles ser um gigante, claro, como o Bayern de Munique é na Alemanha, quer dizer, e os outros, quer dizer, que estão endividados, que estão fechando no prejuízo. Quer dizer, o que tem de acontecer nos próximos anos? O Flamengo não deve mudar a sua estrutura de gestão e os outros não estão demonstrando, tirando talvez Atlético Paranaense, o próprio Palmeiras, que hoje, né, também gasta muito, né, e está tendo menos eficiência, ou o Grêmio, que é um clube mais eficiente, gastando menos, mas mesmo assim, o Grêmio hoje tem um custo com o futebol que é praticamente a metade do Flamengo. Né? Então, como vai ser o futuro? Quer dizer, que futebol brasileiro é esse que vai ter um superpoder, né, como é o caso do Flamengo, super poderoso, e os demais trabalhando ainda, tentando se salvar? Quer dizer, qual é a perspectiva, olhando para o viés do Flamengo, mas para todo o futebol brasileiro? A opinião de vocês. Uma coisa que eu falei em uma outra entrevista, e teve gente que me compreendeu mal, mas eu não tenho problema, não. Como eu falei, a gente aqui é sincero e fala o que pensa, porque penso que é o melhor para o clube, inclusive. Né? Diversas vezes eu respondi essa pergunta. E o que falta para o Flamengo ser o Barcelona? Eu dizia, bom, falta o Vasco ser o Real Madrid. E a pessoa dizia, você quer que o Vasco cresça? Eu falei, eu quero que o Vasco cresça. Diversos momentos da nossa gestão, em momentos eleitorais nos outros clubes, chapas de oposição, de situação, procuravam a gente, perguntavam qual foi o caminho que a gente fez para levar o Flamengo até onde a gente levou. E eu sempre ajudei, o Valim sempre ajudou, e todo mundo sempre ajudou. Porque eu não quero simplesmente... Qual é a graça que tem? Eu quero que o Flamengo cresça e seja o melhor dos melhores, não, entendeu? O melhor entre os piores. Não existe. Quer dizer, qual é a graça de você ver um clássico onde você sabe que o Flamengo vai ganhar? Quer dizer, daqui a pouco esse esporte não tem valor nenhum. Você não tendo valor, não vai ter patrocínio. Se tiver patrocínio, não tem TV, você não consegue vender lá fora. O esporte, para ser gostoso, tem que ser competitivo. O clássico tem que ser suado. Você tem que ir para lá querendo ganhar, achando que vai ganhar, mas com medo de perder. Quer dizer, é preciso, a rivalidade faz parte do futebol e é importante para a construção do produto a ser vendido, que é o futebol brasileiro. Senão, perde valor. Então, assim, eu quero que os outros clubes cresçam. Eu quero que eles nunca ganhem do Flamengo. Eu quero sempre ser melhor que eles. Eu quero ser sempre campeão. Mas eu quero que eles cresçam para que o produto seja valorizado, para que o Flamengo desfrute de uma fatia maior, de um bolo maior. E não de uma fatia um pouco maior, de um bolo menor. Então, os outros clubes têm que crescer. Como o Valim colocou, está aí. Eu acho que cada história é uma história. O que deu certo para o Flamengo não é exatamente o que vai dar certo para o Grêmio, ou para o Vasco, ou para o Corinthians. Tem a particularidade de cada clube, principalmente no que se refere às suas fontes de receita, que tem que ser bem entendidas, tamanho da torcida e outras questões de estádio e outras questões atinentes às particularidades de cada clube. Mas o caminho começa com credibilidade, começa com planejamento, firmeza de propósito, resiliência, e você vai chegar lá. Profissionalizando, né, trazendo profissionais, como é que sempre contou com profissionais de peso, corpos executivos que trabalhavam trabalhando por metas, salários dignos de mercado. Então, assim, existe uma fórmula básica que depois tem que ser diferenciada para cada clube, mas cada clube deveria fazer isso. E é lógico que a CBF tem um papel fundamental nisso, a ideia do fair play financeiro é fundamental nessa história toda. Assim, existem questões que são regulamentares
e governamentais que têm que ser colocadas à mesa. O Estado não pode ser um Estado que subsidie, mas um Estado que incentive os clubes a serem sérios e a honrarem as suas dívidas efetivamente. As condições têm que estar lá, mas os clubes têm que se mostrar dignos de exercerem essas condições. E aí sim, o Flamengo vai estar, o Valinho, o Flamengo vai estar sempre querendo que isso aconteça. Não é simplesmente dizer, não, para que isso aconteça, então basta o Flamengo abrir mão dessa cota de televisão. Isso é um pensamento muito simplista. A cota de televisão hoje em dia são meritocráticas, obedecem à fórmula europeia. O Flamengo não ganhar nada e o Flamengo tiver pouca torcida, o Flamengo vai ganhar menos que os outros. O Flamengo tem uma torcida maior, logo tem mais retorno para os patrocinadores, tem mais exposição maior, então tem que ganhar mais. Mas quanto do patrocínio é a receita do Flamengo, dos 950 milhões? Quanto isso é da televisão? Não é mais o que era antigamente. O Flamengo não depende da televisão. E o Flamengo está caminhando da produção do seu próprio conteúdo. Então, que aliás, uma coisa que os clubes vão ter que também fazer isso. Então, ser independente, no que se refere também à famosa cota de televisão, é um caminho que compete a cada clube. Basta se planejar para isso. Então, assim, o Flamengo não tem que ser bonzinho nem mauzinho. O Flamengo quer um mercado profissional. O Flamengo quer clubes grandes. O Flamengo está disposto a ajudar esses clubes grandes. Mas eles vão ter que também passar pelo que a gente passou. Não tem vitória sem sofrimento. Vão ter que pegar esse mar revolto. Agora, não pegar o mar revolto e já conseguir um ticket para sair do outro lado da margem, não adianta nada. Vai chegar do outro lado da margem fraco, sem resiliência e sem capacidade de planejar para a próxima travessia. Complementando aí, concordando com tudo que o Cláudio falou, o Flamengo, antes de 2012, também tinha uma receita enorme de televisão, né? E não ganhava nada, ou praticamente nada. Então, não quer dizer que o clube tem uma receita grande de televisão que vai ser bem estruturado, bem dirigido, bem gerido, com credibilidade e reputação. Não é só o dinheiro que basta. O dinheiro também tem que ter o clube tem que se estruturar, né? E em 2012, 2013 a gente era um patinho feio. Chegamos lá no Campeonato Brasileiro 13º, 14º, e todo mundo, como você falou, amigo, ganhando dinheiro ou gastando dinheiro que não tinha, etc, etc. E a gente fazendo o nosso trabalho, né? Naquela época ninguém quis ajudar o Flamengo. Coitadinho do Flamengo, tá ali triste, não, assim. E o que eu vejo é o seguinte: vai continuar essa diferença. A não ser que os clubes façam o seu trabalho, como o Cláudio falou. A gente tem vários clubes no Brasil e tem torcida suficiente para sustentar um crescimento e ser grande o suficiente para poder rivalizar com o Flamengo. Não vão ser os 12 clubes, mas você tem aí pelo menos meia dúzia de que se estruturarem, vão poder ter receitas equivalentes ou parecidas. Então, o primeiro ponto para essa diferença diminuir é que os clubes se reestruturem, né? E pode demorar 3, 4, 5, 6 anos. É a vida, demorou para a gente, certo? Segundo é o fator externo, quer dizer, qual o produto? Nosso produto futebol tá bom? Vale a pena criar uma liga independente, uma liga tipo a Premier League no Brasil, que vai trazer mais recursos para os clubes em paralelo, vai fazer um produto melhor? Essa é uma discussão que tem que ser feita. Quer dizer, o bom inimigo do ótimo. O Campeonato Brasileiro é ótimo, não sei o que, sim, mas não podia ser melhor? Né? Não podia trazer mais receita? Quer dizer, a parte de marketing dos clubes, de comunicação de cada clube, de mídias sociais, de produção de conteúdo, cada clube está estruturado para fazer isso, né? Então, tem a parte interna, de gestão interna, que os clubes se preparem para isso, né? Não só a gestão, mas para trazer novos produtos para o seu torcedor. E eu acho que tem uma parte externa, que são os campeonatos. Se é uma liga brasileira, se é uma liga sul-americana, se é uma liga americana, que envolve os Estados Unidos também, por que não? Uma Libertadores das Américas total, é um produto para mim, excepcional, tá certo? Para aí, o que acontece? Você beneficia todo mundo que está nessa liga, né? Botar um gestor, vai trazer mais recursos, e aí os clubes vão ter mais recursos para investir, para crescer, e para que a gente tenha campeonatos competitivos, né? Porque é o que o Cláudio falou. Tem jogo hoje que de 10 jogos, 9 eu sei que eu vou ganhar. Um posso ser que eu perca, porque o futebol é assim, é imprevisível. Mas não tem muito mais graça, né? A gente chega, assim, sem querer menosprezar ninguém, mas no Campeonato Carioca não tem muito mais graça, né? A gente já sabe, assim, olha, se não for o Flamengo, em 10 campeonatos vai ganhar 8, 7. Vamos passar para o brasileiro, e o brasileiro, se os clubes reestruturarem, vai ser a mesma coisa. Então, vamos passar para a Libertadores. Assim,
distância vai continuar grande, porque o Flamengo vai continuar nesse mesmo processo, né? As pessoas que estão lá, as pessoas que virão depois, eu acho que é uma mentalidade que não vai mudar, de gestão. E vai cada vez mais esse abismo crescer se os outros clubes não se estruturarem e começarem o jogo lá de trás, mas vão chegar daqui a 4, 5, 6 anos, vão chegar lá em cima de novo. Muito legal. Eu não tenho palavras para agradecer esse momento que, para mim, profissão, é histórico, né? Tá com os 2 últimos vice-presidentes financeiros do Flamengo, mostra o nível, né, a capacidade de vocês, o motivo do Flamengo ter chegado lá, e não só de vocês, como de outros profissionais altamente capacitados que passaram por lá. Então, eu quero agradecer em nome da Esportes Velho e deixar os últimos minutos para vocês poderem se despedir da torcida, que com certeza deve ter gostado muito do papo, e espero que possamos fazer muitos outros bate-papos como esse. Foi um prazer, eu agradeço muitíssimo a participação, é muito bom estar com você, Amir, é bom também, está muito bom estar com o Valinho, que é um grande amigo, mesmo que remotamente, mas é a maneira de matar a saudade. E para a torcida, da qual faço parte, é esperar que a gente retorne aos campeonatos e possa gritar campeão de novo, porque a gente ficou meio mal acostumado com o ano passado, né, Valinho? E nós estamos torcendo para que isso continue agora. Tivemos esse evento aí que é um verdadeiro Black Swan, é uma coisa que vai redefinir o futebol para o futuro. Não acho que a retomada não é imediata, é gradual, e acho que a gente vai chegar num mundo diferente. É para o nosso próximo podcast aqui, o videocast. Mas a gente vai ter um mundo novo para decifrar, o Flamengo vai ter que se adaptar, e o Flamengo conta, e essa é a mensagem final que eu quero passar para a torcida, é que o Flamengo conta com um grupo de pessoas maravilhoso, continua contando com uma equipe profissional, continua contando com um vice-presidente super experiente, um clube com uma estabilidade política, né, a sua parte de constitutiva, legislativa funcionando perfeitamente, os poderes funcionando muito bem, a capacidade também de se adaptar é muito grande. Então eu tenho certeza que seja lá qual for esse mundo que a gente vai estar encontrando, é um mundo onde a gente vai continuar sendo vitorioso, se Deus quiser. Saudações rubro-negros a todos, obrigado também a todos que não são rubro-negros e acompanharam esse bate-papo. Bom, eu quero também agradecer pela oportunidade e principalmente estar com o meu amigo Cláudio aqui, que eu já não ouvia há muito tempo, né? Então, foi bom também por esse lado. E o que eu quero dizer, assim, posso deixar um recado, primeiro que valeu muito a pena, né? Todos os sofrimentos que nós tivemos, todas as dificuldades que a gente passou nesses 6 anos aí, tudo valeu a pena. Já me esqueci de tudo que eu sofri, que o Cláudio sofreu, enfim. Mas o projeto se realizou. E assim, importante que mesmo nessa situação que a gente vive hoje, de incerteza, de assim, a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, com as pessoas, quanto tempo, etc. e tal, o Flamengo está muito bem preparado. Né? Se você botar, vai sofrer, como qualquer clube, como qualquer empresa, está sofrendo como as pessoas estão sofrendo. Mas a situação que o Flamengo chegou atualmente colocou o clube de uma maneira que ele vai sair melhor do que qualquer um outro, vai sobreviver melhor do que qualquer um outro, né? Por tudo que está estabelecido, que foi montado, que foi estruturado pelo clube. Então, até para isso serviu todo esse trabalho que foi feito por tanta gente nesses 6 anos, para que o Flamengo também consiga sobreviver a esse período ruim, né? Que a gente já está aqui morrendo de saudade, não aguento mais, eu fico em casa, mas não aguento o Flamengo. Então, estou vendo todos os jogos aí para tentar matar a saudade, mas eu estou doido para voltar para o estádio, para ver os jogos, etc. e tal. Mas quero dizer à torcida também, a todas as torcidas associadas que estão vendo, que assim, valeu muito a pena, o Flamengo vai crescer mais e mais, eu não tenho dúvida disso, e os outros agora têm que correr atrás, a gente vai muito atrás dos outros, agora os outros têm que correr atrás da gente. Saudações rubro-negras, um ótimo dia, se cuidem, fiquem em casa, olha a saúde aí, para que a gente possa estar todos nós reunidos rapidamente no Maracanã, ou com os amigos, para a gente ver os jogos do Flamengo e os outros jogos também. Tá? Um abraço, tudo de bom para vocês. Legal, obrigado, Cláudio, obrigado, Valinha. Esportes Velho agradece muito a presença de vocês nesse bate-papo. Espero que todos tenham gostado e logo mais novas novidades aí no canal do YouTube. Obrigado a todos.